Boa noite, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre joins. O joins, o que é joins, né? Nós empregamos as cláusulas joins, junções, para combinar dados armazenados em duas ou mais tabelas em um banco de dados, baseados em um relacionamento entre coluna destas tabelas. Então, por exemplo, vamos supor que eu desejo obter em uma única tabela o nome dos livros. E aí como é que ficaria? Select nome livro from tabela livro. Agora, se eu quisesse o nome dos livros e seus respectivos autores, aí nós vamos falar sobre os tipos de joins, né? Nesse vídeo, especificamente, iremos falar sobre o inner join. Ele retorna linhas quando houver pelo menos uma correspondência em ambas as tabelas. Então, por exemplo, né? Eu tenho uma tabela com nome livro e nome autor. E a gente percebe que são tabelas diferentes. Então, nome livro e nome autor são tabelas diferentes. E nós encontramos o nome de livro associado a um nome de autor, certo? Através do ID autor. Esse ID autor, nesse exemplo, seria a chave primária e também a chave estrangeira, porque a gente precisa fazer um relacionamento onde uma tabela seja a chave primária e a outra seja estrangeira. Então, o ID autor seria esse ponto de junção. E o alter join, ele retorna linhas, mesmo quando não houver pelo menos uma correspondência em uma das tabelas ou ambas. O alter join ele vai dividir-se em left join, right join, full join. Então, diferentemente do inner join, o alter join, se a gente for levar como exemplo, né? Por exemplo, a gente tem lá um cliente cadastrado, mas não tem nenhum registro de compra do cliente. E aí, com o alter join, eu consigo retornar os clientes com seus respectivos registros dos clientes. E também retorno estes clientes que estão sem os registros. Então, de uma forma ou outra, eu consigo retornar através do alter join. E vamos dar continuidade. Isso aqui é basicamente a sintaxe do inner join, né? A gente seleciona as colunas que a gente quer da tabela e faz um inner join com uma outra tabela. E o on é essa ligação dos relacionamentos, essa junção. A gente usa o on, tabela 1, ponto coluna, igual tabela 2, ponto coluna. Então, aqui a gente usaria o ID autor como um ponto de junção aqui, né? Porque o ID autor é comum nas duas tabelas. O que eles têm em comum, o que tem em comum no caso é que tem ID autor em uma tabela, ID autor em outra tabela e há um relacionamento, existe um relacionamento entre eles dois. Um sendo chave primária e o outro sendo chave estrangeira. Isso aqui, gente, eu quis mostrar para vocês porque quando a gente vai procurar sobre esse tema, joga no Google e tal, a gente encontra nas imagens vários esquemas, vários diagramas explicando como funciona, né? Assim, pra mim, olhando e vendo, não ajuda muito, porque eu sou muito assim, eu preciso ver uma explicação para poder entender depois, e aí eu complemento com leituras, enfim, algo que me faça reforçar. Então, eu vou mostrar isso aqui separadamente. Mas aqui mostra basicamente o que eu expliquei pra vocês, entendeu? De todos. Então, eu vou minimizar aqui. Vou abrir o meu programa. E vamos começar com o primeiro. O primeiro exemplo, eu uso Select from livro.
faço o inner join com tabela autores e uso o on, que é a minha conexão, né, meu relacionamento, onLivro.id autor igual tabela autores.id autor. É o que tem em comum entre as duas tabelas. Por quê? Porque o ID autor não é chave primária e no outro é chave estrangeira. E aqui eu vou selecionar toda a minha tabela. Então, eu vou ter todas as informações das duas tabelas. E vocês vão ver agora como fica, né? Então eu tenho aqui a união das duas tabelas, sendo que como elas estão mesmo. Então, eu tenho aqui na tabela livro ID livro, nome livro, ISBN, ID autor, ID editora, data publicação, preço livro, e na de autores, ID autor, nome autor, sobrenome autor. Tá, mas e se eu não quiser? Tive um problema aqui. E se eu não quiser... E se eu não quiser selecionar toda a minha tabela? Como é que eu faço? É possível você selecionar as colunas que você quer. Só que eu tenho que fazer dessa forma. Eu tenho que fazer da seguinte forma. Eu tenho que colocar a tabela mais a coluna. Então, livro.nome livro, tabela livro.sbn, vírgula, né, entre vírgulas, e tabela autores.nome autor. Por quê? Se eu colocasse aqui nome livro, ISBN e nome autor, e depois colocasse from livro, e aqui inner join tabela autores, o inner join ele não ia entender se caso eu tivesse, por exemplo, além do nome livro, no livro, de repente eu ter o nome livro na tabela autores, ele não entender de onde puxar. Então, por isso a importância de você colocar o nome da tabela, a tabela versus, pensa assim, tabela versus coluna, e assim para todos. Se tivesse mais aqui, aí você teria que colocar vírgula, vamos dizer, tá? Livro e uma nova coluna, entendeu? Livro, preço, livro. Teria que ser dessa forma. E aí eu vou usar aqui a tabela autores, onLivro.id autor, que é o nosso relacionamento, né? Que é a nossa junção, igual tabela autores.id autor. E se a gente for executar, nome livro, ISBN, nome autor, exatamente como a gente colocou aqui na seleção, né? No select. O inner join com select é um dos códigos mais importantes, assim, do SQL, pelo que eu entendo, né, pelo que eu já vi. Então toda vez que eu quiser, né, se eu quiser selecionar umas colunas, eu teria que ficar botando o nome da tabela aqui, completo, igualzinho, com as colunas. Tabelas e colunas iguais. Não, eu posso usar o alias, né, que é o as. Então, aqui, ó, como vocês podem ver nesse terceiro exemplo, a tabela livre eu coloquei como L. L.nome livro, vírgula, e de editora, ponto nome editora, as editora. Esse alias eu posso usar ele, eu posso abreviar ou designar o que eu quero, tanto na tabela quanto na coluna. Nesse caso aqui, eu não quero que apareça como nome editora, eu quero que apareça como editora. E como vocês podem perceber, eu já designei o que eu quero aqui no select. Mas quando eu coloco aqui no from, que é from livro, as, alias, L, o SQL já entende que o L é do livro e o inner join editoras as o SQL também vai entender que esse é relacionado a editoras, a tabela editoras, o que não vai impactar na hora da execução. E aí eu continuo aqui, onL.editora igual a né, de editora.id editora. Quando a gente for executar, vai aparecer o nome do livro e editora como eu coloquei. E só pra gente finalizar aqui,
Meu Deus, queria mostrar pra vocês isso aqui. Isso. Isso aqui é o diagrama, né, do inner join. O que isso quer dizer? A gente tem que pensar mesmo na teoria dos conjuntos, né, do tempo lá do colégio. Teoria que é o A com B, né, a interseção dos conjuntos A e B. Essa parte vermelha, a parte vermelha é o nosso inner join. É como se o A fosse tabela livre e o B é como se o A fosse tabela livre e o B fosse tabela editoras, por exemplo. E quem é a interseção? Todo livro associado a uma editora, todo autor que tem um livro, né? Todo livro associado ao autor, podemos pensar assim. São os dados que aparecem que tem correspondência de um conjunto no outro. Então, essa parte vermelha, ela é a nossa interseção, ela é o nosso inner join. No próximo vídeo nós vamos falar sobre outer join, não muito utilizado, mas não deixa de ser importante. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.